Nordestina, com Paulo Viana. Forte abraço, muito obrigado você pelo carinho da audiência, acompanhando o nosso primeiro podcast aqui na nossa Bodega Nordestina e programa Bodega Nordestina, né? Esse é o nosso podcast que vai para o ar. Para a gente falar de cultura, falar de música, de história, de trabalhos culturais da área do Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco. De Santa Cruz, a gente fala para o mundo através da Rede Mundial de Computadores e você nos acompanha. Para deixar seu like, seu link, seu joinha, né, curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Passamos aí dos 85 mil inscritos já. Agradecendo a todos pelo carinho. Para este bate-papo de hoje, que é o primeiro, a gente traz ele, radialista, locutor de vaquejada, marcador de quadrilha, dos bons. Ele que tem uma história fantástica na cultura, que já é tradição de família. Nada mais, nada menos do que Fabiano Amaral. Prazer tê-lo aqui na nossa bodega. Prazer, obrigado pelo convite, Paulo Viana, por estar aqui no seu programa Bodega Nordestina. E mandar um abraço a todos os internautas que estão ligados na gente. E estamos aqui para o podcast. Eu estou pronto para as perguntas que você estiver para fazer, para a gente responder. E tirar a dúvida de algumas coisas e contar a história que o povo não sabe. Fabiano Amaral, natural de Santa Cruz? Natural de Santa Cruz. Filho de Francisco Amaral e Helenilda Alves de Oliveira. Nascido em 20 de fevereiro de 1971. São quantos irmãos ao todos? Ao todo são 21 irmãos. Naquela época a turma trabalhava. Papai, eu acho que a televisão tinha quebrado, né? Aí ele... No meio da comunicação, seu pai, né, tem uma história fantástica, radialista, fez campanhas políticas, quadrilhas de Santa Cruz, foi um dos iniciantes, né, tudo começou com ele. E quem seguiu os ritos do seu pai? Olha, papai foi um ícone, que hoje Santa Cruz Capibaribe, a história cultural de Santa Cruz começa por Francisco Amaral. Hoje, os descendentes de Francisco Amaral, os filhos de Francisco Amaral, hoje seguinte só tem quadrilhas eu e o Fernando Amaral, que está lá com a quadrilha da Sulanca. Só que eu hoje, graças a Deus, eu estou nas ruas. A partir, vem aí o São João agora 2025, vamos falar daqui a pouco, e dominando o São João de Santa Cruz de Capibaribe, fazendo as quadrilhas de rua. O senhor tem um trabalho nas vaquejadas, como locutor, juiz. Vaquejada, Paulo, você agora entrou numa coisa que me fez voltar lá no passado. Em 1988, dia 10 de setembro de 1988, eu fui a primeira vaquejada que eu narrei, chamava no Congo, na Paraíba, Parque Dedé Nogueira, o Nogueirão, do meu amigo Vicente Nogueira, e aí foi onde eu comecei. Em 2002, eu parei de ser locutor de vaquejada, por um fato que aconteceu, e eu fui no tio juiz e disseram Fabiano julga, o saudoso Zito Barbosa, e eu subi na cabine do Parque Chutão em Monteiro, a primeira vez que eu subi em cabine para jogar, e terminei julgando a festa do Chutão, e lá eu permaneci de 2002 até 2023. E agora eu parei de julgar boi, agora porque... sei que você vai perguntar o porquê, mas é porque hoje eu tenho um filho chamado Augusto Amaral, o vaqueirinho, que todo mundo conhece ele, e voltou a correr, e começou a correr boi, e eu me senti no compromisso de talvez voltar como locutor de vaquejada. Por que não juiz? Porque eu não posso ser o juiz do meu próprio filho. Eu não posso arbitrar contra o meu próprio filho, isso é de mim. Isso é de mim mesmo, da minha índole. Então, quando foi... nós estamos em 2025, quando foi em 2023... eu estava em uma vaquejada, julgando uma vaquejada em Paudalho, uma vaquejada do Dr. Rodrigo Escobar, um dos meus grandes amigos, e ninguém sabia que eu iria me despedir ali, como juiz. E ao acabar meu horário, eu não voltava mais, aí eu fiz a minha despedida, e por sinal, uma despedida gratificante, eu deixei muita gente emocionado, e eu disse que não voltava mais aos palanques de juiz de vaquejada. E hoje eu já digo, talvez eu volte como locutor para o próximo ano. Não é planos. Tudo depende de Deus, porque como locutor eu posso chamar meu filho, é um orgulho que é uma coisa das coisas que ele diz, pai, eu tenho um sonho de ver você chamando. Então, essas coisas poderão acontecer. Essa vontade, essa paixão
pela vaquejada, pela locução? Você já tinha ou teve um incentivo ali do seu pai? Porque seu pai era inspiração dentro de casa, né? Eu me inspirei muito em papai. Papai tinha na época um carro de som chamado L Propaganda. Era uma Veronês, era um carro de som que saía tocando Capim da Lagoa, em toda Santa Cruz de Caparibe. Papai era digamos assim, papai foi um mito e um pioneiro que ninguém consegue imitar. Eu duvido alguém. A gente hoje tem Pitombinha, que tem o jeito dele. Mas o jeito de Francisco Amaral ter se consagrado à cultura de Santa Cruz de Caparibe, são poucos que sabem. Papai saía, Paulo Vieira, para uma vaquejada, ele saía tocando Coqueiro da Bahia, uma das músicas de Vavá Machado e Margolino, e todo mundo já sabia que Amaral Publicidades ia para uma vaquejada. Quando papai chegava aonde ia ter a vaquejada, entrava tocando o Capim da Lagoa. Isso aconteceu aqui em Jataúba, aconteceu em Cochichola, aconteceu em Barra de São Miguel. Então, isso tem muitas coisas que a gente vê que está acontecendo. Por quê? Porque tem de ter aquilo que a gente sonha que tem. Então, o Amaral hoje deixou para os filhos uma herança que a gente carrega até hoje. Eu já tenho hoje meus filhos seguindo o mesmo lema de Francisco Samuel do Amaral. Na vaquejada, quando eu comecei, em 2003, talvez o senhor nem lembre, mas a primeira entrevista que eu fiz culturalmente foi contigo, lá em Jataúba. Parque Silvério Bernardino. Eu todo acanhado, aquele gravadorzinho de fita. Eu tinha pegado emprestado de Coronel do Pifo, Poço Fundo, aquela fitinha pequenininha. Eu tava na época da Rádio Pirata de Poço Fundo, né? Tinha começado, ali no meado de 2003, aliás, 2003. Aí, janeiro de 2004, a vaquejada de Bel, né? O grupo que bebe lá em Jataúba. Aí foi quando eu fiz a primeira entrevista contigo. Eu gravei para colocar no sábado, da segunda, na rádio, que era o programa de vaquejada que eu fazia. Inspirado no seu programa, o Fato de Vaquejada, foi quando eu comecei. Aí, o meu primeiro programa foi o Encontro da Vaquejada. Foi quando eu fiz a primeira entrevista contigo. Faz parte também da história ali, incentivo. Né? Eu não lembro, Paulo, você agora me deixou curioso que eu não lembro dessa entrevista. E por incrível que pareça, eu sou o primeiro podcast de hoje, depois de tantos anos, eu estou aqui. Tem um porquê. Entendeu? Pela primeira vez. E a vaquejada, Paulo, hoje, muita gente, às vezes eu tenho um lado que eu sou triste com a vaquejada, e tem um lado que me supera de alegria. Que eu vi nascer a vaquejada dentro da minha casa. Papai acompanhava a vaquejada. Papai teve história dentro de Santa Cruz que você não sabe. A Associação Banco do Brasil, que é a ABB, que hoje é da Prefeitura Municipal, foi feita através de uma vaquejada em Santa Cruz de Capibaribe. Você não sabia disso aí? Não. Então, meu pai, na época, juntou-se com o gerente do banco e ele disse: eu queria fazer uma associação aqui para os bancários. E papai teve a ideia de: vamos fazer uma vaquejada? Na época, o saudoso, eu vou citar nomes, mas teve muita gente. Teve o pai do Cordeirinho Arruda, seu Nezinho. Teve o pai de Adalto Monteiro, teve muitos agropecuaristas que, por naquela época, querer empréstimo do banco, então deram os bois naquela época, para que fosse feita a primeira vaquejada para beneficiar a ABB. A vaquejada em prol da construção da ABB. Uhum. Então isso você não sabia. Então a vaquejada me deixa, nessas histórias, e me deixa alegre. O que me deixa triste da vaquejada hoje é a falta de cultura que a gente tem na vaquejada. A gente tem uma falta de cultura muito. Eu vou explicar a você por quê. A gente hoje não tem mais o aboio dentro da vaquejada. A gente temos hoje aí o nosso poeta Joãozinho Aboiador, meu amigo particular, tenho uma grande amizade por ele, e ele por mim. A gente vê hoje, ele destacou-se agora, voltou a destacar-se na vaquejada, porque Iguinho Lulinha pegou uma composição, que foi dada um rapaz de Camalaú para ele, e está gravando. Mas a gente não vê mais. A gente não vê mais aquela toada, aquela canção. A gente vê hoje várias bandas, donos de bandas como o Wesley Safadão, o Xande e outros que estão vindo, entrando na vaquejada. Isso me alegra, que a vaquejada cresceu o seu patamar.
Mas a vaquejada cresceu e perdeu a cultura. Eu fui vaquejada, Paulo Viana, que não tinha nenhuma mulher. A única mulher que tinha era a mulher que você levava de casa e ela ficava por lá e depois ia embora. E a única mulher que corria boi era a mãe do velho Edson, aqui em Santa Cruz de Caparibe. Tinha Socorro de Miranda, que é uma baiana. Tinha também a irmã de Cristo, Cristo que dá troféus. E eram poucas as mulheres correndo boi. Hoje, a gente vê hoje aí elas dominando o ranking, derrubando touros de 20 arroba, de 22 arroba. A gente temos em Santa Cruz de Caparibe várias vaqueiras que hoje, teve alguma delas já chegou a ganhar até o portal. Então a vaquejada nesse lado me deixa alegre. Agora do outro lado da cultura está me deixando triste. A gente hoje temos uma coisa que está voltando a acontecer. Você veja o tanto que a gente vive em rádio, Paulo. A gente gosta da cultura e da poesia. A gente hoje vê a mesa da poesia hoje crescendo. Para mim isso é o maior orgulho que eu tenho hoje, que eu estou vendo crescer. Agora falta um pouco. Os donos de vaquejada se voltarem para a cultura e botar novamente o aboiador lá dentro. Teve até um movimento, né, não há muito tempo, no Brasil, a questão de que queria acabar a vaquejada, a questão dos maltratos. Houve uma melhorada nesse quesito, né, de cuidados. Veja bem, a vaquejada hoje, você falou em Brasília, a vaquejada hoje funciona com a PEC. Ela ainda está em julgamento. Na época que eu estava sempre por dentro dos processos, a gente tinha 778 processos contra a vaquejada. Todo dia chega processo contra a vaquejada. Não vai pensar que não chega. Mas mesmo assim, a ABVAC, daqui eu quero mandar um abraço a todos que compõem a ABVAC, por a seriedade que eles têm no seu trabalho, por ter uma pessoa que eu tenho uma grande admiração por ele, é muito meu amigo, o doutor João, e também o doutor Papel, é uma das pessoas que é o advogado da ABVAC, uma grande amizade com ele. Daqui eu quero mandar um abraço para ele. E a seriedade que é a ABVAC. Às vezes eu vejo vaqueiro contestando, infringindo a regra. É lamentável. Eu vejo as redes sociais descendo o cacete daquilo que não entende. Às vezes julgamento de boi. Alguns juízes da internet, você entenda bem. Que pega ali, olha ali e diz, não, eu acho que aí bota alguns comentários que não sabe, não tem fundamento. Deveria se aprofundar mais, deveria visitar o site da ABVAC, deveria ver o que é a ABVAC, porque eu digo, se a ABVAC não tivesse hoje vaquejada no Brasil não teria mais vaquejada não. Então a gente tem que tirar o chapéu para esse órgão que está aí chamado ABVAC, para todos que estão lá trabalhando para que o sucesso dessa vaquejada aconteça. Falando de vaquejada, aproveitar e abraçar a turma do Parque Ramário Nunes. Meu amigo Moço Nunes, né? Vem aí, né? A vaquejada do Moço Nunes. Aí 17 de maio, né, lá no Parque Ramário Nunes, em Poço Fundo, coladinho ali do contador. Né? Grande abraço, Moço Nunes. Falando agora da parte cultural, forró, de quadrilha, né? As quadrilhas juninas de Santa Cruz do Capibaribe tiveram início com o seu pai, né? Indo para as ruas de Santa Cruz, também com Fogó dos Oito Baixos, e a turma ali onde saiu o carro de som, né? Passeando nas ruas, nas avenidas principais, e o forró comendo no centro. As quadrilhas juninas no ano 70, Paulo, no ano 70, Francisco Amaral e Bill Marcelino, saudoso Bill Marcelino, saudoso Francisco Amaral, meu pai. Começou com o Bill, né? E essas quadrilhas, era o dedo de ouro, essas quadrilhas, deixa eu explicar a você como fazer um resumo do que eram as quadrilhas de Santa Cruz, como começou. Papai tinha o carro de som e Bill Marcelino um fole. Aí se juntaram os dois, aí disseram, como é que a gente vai ganhar dinheiro fazendo quadrilha? O povo de Santa Cruz é louco por quadrilha. Papai pegava, não tinha gambiarra, papai chegava em qualquer rua, atravessava o carro de som, saía trocando Bill Marcelino, que tinha gravado nas fitas, cassete. Tocava Bill Marcelino, chegava, atravessava o carro, e Bill Marcelino vinha com o fone, comprava ali, Bill Marcelino trocava umas 4 ou 5 povinhos ia chegando, e daí por diante minha mãe, um beijão pra ela, dona Lenilda, tem umas fitazinhas fininhas, ela comprava lá no armarinho do Elias, e cortava aquelas fitas de todas as cores, 7 cores diferentes, não tinha quadrilha, aí você ia dançar, colocava aquela fitazinha, você dava R$1, R$2, fazia um tipo de uma cota. Quando terminava a quadrilha, papai e o Marcelinho contava o dinheiro e dividia. Um para tu e outro para eu. E assim foi nascendo. Até que nos anos 80, o saudoso
Agostinho Rufino, prefeito e deputado, criou o Arraial do Povão, ali por trás do Banco do Brasil, onde hoje é a feira O Paraguai. do Paraguaio. E aí já, papai já estava, porque é questão de partido, não sei do mesmo partido, aí o Agostinho Rufino já fez o São João Povão, com as quadrilhas de rua sem cobrar nada, com o saudoso Nécio Gogó de Ouro e Bill Marcelino. E daí por diante as quadrilhas foram crescendo. Aí houve depois o Zé Augusto, aí a gente já entra, o Zé Amaral já volta no palco a marcar a quadrilha com o Zé Augusto. Depois Toninho do Pará, depois, não, teve Hernando também, aí Hernando foi quando Fabiano Amaral começou, eu comecei a marcar quadrilha nas escolas, Francelino, Luiz Alves, e quando Hernando ganhou para prefeito, Hernando mandou me chamar na prefeitura e disse: o São João de Santa Cruz está entregue a você. Isso foi o São João de 92, se eu não estou enganado, e a gente fizemos o maior sucesso nas quadrilhas. Fiquei de fora no tempo de Edson Vieira, no governo Edson Vieira, ele teve algumas divergências, eu não sei porquê. Ele tirou minha voz dos telão. Conseguiu tirar minha voz dos telão. E depois, quando volta agora Fábio Aragão, aí eu recebo o convite e a gente volta com a carga toda e fizemos o melhor São João de Santa Cruz de Capibaribe em quadrilhas, o qual a Bodega Nordestina estava lá filmando e tem como provar que foi as maiores quadrilhas já vistas em Santa Cruz. E agora vamos para 2025, com o novo prefeito Elinho Aragão, que já está nos dando carta branca e já tem dia de dar o primeiro pontapé das quadrilhas de rua. Tem gente que fala, não, o marcador de quadrilha e o narrador. Qual a diferença? Veja bem, você agora chegou a um ponto, tem Valmir, marcador, Fernando Amaral, marcador. Eu me considero animador, eu consigo passar alegria para o povo que está dançando. Eu não sei, é um dom que Deus me deu, é uma coisa que eu, quando estou marcando a quadrilha, eu fico ligado muito no fole, então eu vou marcando, gritando no ritmo que a sanfona está tocando. E eu acho que é esse o sucesso que eu estou conseguindo. Primeiramente Deus, segundo minha família. Eu tenho muito a agradecer a Deus por cada dia que a gente amanhece vivo, cada dia que a gente deita no colchão e cada dia que a gente acorda. E tenho focado muito. Esse ano é um ano que eu vou focar bastante nessas quadrilhas de rua para a gente fazer um melhor São João de Santa Cruz. A TV tem a questão do. Não é só o animador, o marcador, o narrador, mas sim a equipe, né? O triângulo, a bomba, o fole, tem que estar ali em sintonia. Eu falo isso porque, por exemplo, teve um ano passado, um momento que faltou energia, né? E a turma terminou ali no seco, na tora mesmo, só tocando, aplaudindo, né? Qual a emoção ali naquele momento ali? Você sentia o calor humano, o povo dançando ali, aplaudindo, e a equipe que você montou para. Paulo, eu cheguei a me arrepiar agora quando você me lembrou essa cena. A gente estava, se eu não estou enganado, na rua São Paulo. Não, no Rio Verde. Isso foi no Rio Verde, quando a gente estava e a luz do carro, foi o carro de som que desligou. E a gente tem uma equipe muito boa, ao qual eu quero mandar um abraço aí a todos da quadrilha Girassol, que é os meninos da Girassol, em nome de Cida, que é quem toma conta daqueles pontas. E a gente tem uma produção também muito boa de Douglas, o Douglas Bombom. E naquela hora ali, Paulo, a gente tem uma pessoa que se destaca como ponta. Meu amigo Alexandre, ele é uma das pessoas que ele brinca com todo mundo, ele tem um jogo de cintura, é Alexandre Capote também, isso, de uma tradicional família. E naquela hora ali, quando a gente fiquei, ele criaram um grito, né, um grito de guerra, que levou, era 220 pares a ficar batendo palma e a gente fiquei até consertar o carro de som. Isso foi um momento marcante para mim. E outro momento marcante também foi na rua São Paulo, lá de frente do Unipreço, em uma quadrilha que naquela noite eu acho que não choveu, acho que foi quase o mínimo do dilúvio e não arredou, ninguém arredou o pé. Até eu desci com o microfone de Henrique e o microfone no outro dia não queimou, não prestou mais, a gente teve de ir por a alegria do povo, por o calor desse povo humano de Santa Cruz, de gostar da quadrilha. Isso me deixou muito emocionado e eu fui pra rua, eu fui pra dentro da quadrilha e fiquemos na chuva.
Isso deixa assim a gente que tá marcando muito privilegiado, né? Dá um privilégio do povo. Isso já tava na quadrilha, né? Que tem a diferença. Inclusive teve lá a rua do beira do Rio, Foi Rua na do Rio, Rua do Rio. né? Acho que foi um dia antes ou foi um dia após a Rua São Paulo. Eu não lembro bem. Na Rua São Paulo já tava na quadrilha quando começou a chover. Foi. Mas já tava todo mundo, né? Continuou. Beleza. Na Rua do Rio tava chovendo antes de começar. Antes de começar. E o povo foi. E o povo foi. Né? Ou seja, a gente percebe aí a alegria do povo em participar, estar presente, estar junto, valorizando e resgatando, né, a cultura. Ô, Paulo, Porque não é só o povo mais idoso, a juventude hoje também está participando direto das quadrilhas. de antemão, já quero agradecer a todo o comércio de Santa Cruz de Caparibe, aquelas pessoas que nos apoiam. Porque a gente tem um grande produtor, o Douglas Bombom, que é uma pessoa que se dedica muito em brindes, em trazer o jovem para a rua. A gente hoje ainda tem uma reunião hoje à tarde, já planejando as quadrilhas. Vai começar logo, daqui a pouco a gente fala. E a gente se preocupa muito com o público. A gente tem um desafio muito grande que eu vou dizer aqui, você pode olhar em vídeos do São João de Edson Vieira para o São João de Fábio Aragão. A gente tem ali quadrilhas de Edson Vieira que a maior dava 60 pares. E a gente, quando sentemos com o Elinho, que era o vice-prefeito da época, a gente disse a ele, eu digo, a gente vai ter de botar o povo na rua para dançar. E a primeira quadrilha a gente coloquemos 182 pares. Então a gente já vinha com a vontade de fazer, porque, Paulo, só o podcast hoje, seu podcast está começando porque você tem a vontade. Se você tiver a vontade, tudo que você pedir a Deus, você vai conseguir se você tiver a vontade e agir de bom coração e com a fé em Deus. E a gente tá para isso. A gente tem jovens dançando hoje, que coisa que a gente não via mais. Então a gente tá aí fazendo isso para acontecer. E tem de acontecer mesmo. A gente vamos agora novamente em 2025. Vamos de novo com o São João de Santa Cruz de Caparibe e começando as quadrilhas com muita alegria. Falando aí dessa questão de trazer e atrair o público jovem para as quadrilhas, você observa dois filhos, seu Felipe e o Augusto, né, enveredando aí pela questão de marcação de quadrilhas, né, seguindo os caminhos do pai, do avô. Faz parte também, né, dessa junção em puxar a juventude para estar presente. Olha, o Felipe, ele foi uma das pessoas que mais me surpreendeu. Ele é um menino muito calado, então ele quando disse, pai, eu quero marcar a quadrilha, ele já coloquei logo ele como compromisso nas quadrilhas do Pará. Daqui eu mando um abraço ao subprefeito Zé Inha Capita. E o Felipe assumiu lá e está dando de conta. O Augusto já é meu clone, né? Eu me acho muito parecido nele, então ele tem um jogo de dança muito bem, é um menino extrovertido, né? Você sabe que ele briga com todo mundo e por isso que a prefeitura, Fabiano, eu quero ser um menino com você, eu tenho de buscar ele, um menino que hoje faz parte do São João de Santa Cruz, da cultura. O Augusto hoje, ele é extrovertido, ele sabe brincar com o povo e é um grande marcador de quadrilha. Tem o Francisco Amaral Neto também, ele deve estar estreando comigo esse ano. Eu vou botar ele para marcar umas quadrilhas esse ano, já para começar a engatilhar meus filhos, que é o orgulho meu hoje, são meus filhos eu ver meus filhos fazendo aquilo que o pai gosta. A quadrilha de rua que leva o nome de Fogoió Amaral, né? Festival de quadrilhas Fogoió 18 Baixo. Fogoió que fez parte, né, da história de Santa Cruz também, culturalmente falando, com o seu 8 Baixo. Ele quer aquele Tabocas, né? Brejo, da Madre de Deus. E nos deixou, né? A gente tem perdido peças importantes na nossa cultura. Por exemplo, Fogoió, a gente perdeu, domingo agora, perdemos Antônio Barros, né? Vai deixando essa lacuna e tem que ser preenchida com a juventude que está chegando. Precisa isso, mais incentivo, né? Você agora falou uma coisa, eu até tenho tenho conversado na época com o Gordo, que era diretor de cultura daqui, e hoje eu estou conversando com o Lívia. A gente hoje tem uma dificuldade muito grande em foles de 8 baixo. A gente tem uma orquestra de 8 baixo, mas a gente deveria ter aqui a escola de 8 baixo. E é uma das ideias que eu estou levando agora para a cultura de Santa Cruz de Caparibe e ver se a gente consegue. Porque a gente perdemos aí Bill Marcelino, que era um mito na sanfona. Perdemos Fogoió, que tem uma história dinâmica no 8 baixo.
A gente temos hoje o Paulo, que é um grande sanfoneiro, que é quem domina o São João com a gente, mas a gente tá ficando escassa, é isso que você disse. Então a gente tem de procurar mais um jeito de acrescentar mais peças nessa cultura, porque senão amanhã a história vai acabar não tem mais quem toca quadrilha em Santa Cruz de Caparibe e Oito Baixo. Isso é lamentável, isso depende muito aí dos governantes, tanto do lado A, lado B, lado preto, lado branco, lado vermelho, lado azul. E isso é uma coisa que a gente tem estudado, Paulo, para ver se é uma coisa que você falou muito bem ao se explanar. E eu estou levando essa ideia, e logo, em breve, já você está com o prefeito Elinho, e ver se a gente consegue criar aí, eu vou dar essa ideia a ele, ver se ele consegue criar uma escola para aqueles que querem aprender a tocar oito baixo. A gente em Santa Cruz é uma cidade diferenciada em todos os segmentos, inclusive na cultura. A gente tem a banda Novo Século, mais de 100 anos de histórias, né? E feito trabalho fantástico também. Precisa mais, né, trazer a juventude para dentro, né? Tá dizendo isso. A gente tem a única orquestra sinfônica de oito baixo do mundo, é aqui em Santa Cruz do Capibaribe, é nossa, né? O pessoal tudo daqui da nossa região, tudo conhecido. A gente já teve aqui em Santa Cruz do Capibaribe escolas de samba. Essas escolas que tem hoje no Rio, São Paulo, a gente teve aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? E hoje não tem esse resgate. Precisa alguém que possa, né, tá resgatando, tá fluindo. Porque se fizer, vai gente. Essa história de dizer, não, se botar uma banda cultural, não vai ninguém. Vai. É bastante você colocar em prática, incentivar para atrair as pessoas. E você falando do oito baixo, o oito baixo é o único instrumento que é fechando é um tom e voltando é outro. O oito baixo é o mais difícil de tocar é o mais difícil de tocar no mundo, porque ele fechando é um tom e voltando é outro. Então tem de ter aí tem que gostar, primeiramente, gostar de tocar oito baixo, tem de saber as notas, tem de estar ali nos tons, porque quando ele dá um tom fechando e dá outro voltando, já é totalmente outra nota. E a gente tem de ter a cultura magnífica de oito baixo. O ano passado eu entrevistei Luizinho Calixto, né, que é professor de oito baixo. Ele conseguiu fazer um manual, né? Ele conseguiu fazer um manual do oito baixo. E ele tem um trabalho fantástico, tanto ele é uma fera, no né? Brasil quanto fora do Brasil também. E entrevistando ele, e João Pessoa, ele tem alunos de 8 anos a 80 na escola, participando, aprendendo a tocar oito baixo. Precisa esse incentivo aqui para Santa Cruz do Capibaribe também, já que a gente tem aqui a Orquestra Sinfônica de Oito Baixo. Paulo do Oito Baixo é que acompanha, né, o Festival de Quadrilhas Fogos do Oito Baixo aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Esteve o ano passado, esse ano estará também, né, a equipe. Paulo do Oito Baixo é um fenômeno, né? E se eu disser a você a história de Paulo do Oito Baixo para ser escolhido para tocar as quadrilhas de Santa Cruz, é inacreditável, mais uma vez, o dedo de Francisco Amaral. Francisco Amaral. O dedo de Francisco Amaral, porque na época, papai disse, rapaz, tem de ter, a Bilmacê já tá ficando meio idoso, porque a gente já, vamos fazer o São João diferente, Hernando? O Toninho do Pará, se fazer o São João diferente, papai era o homenageado da época, você aí colocou Zé Carlos dos Oito Baixos, Fogoió, Paulo, Enoque, são 4 sanfoneiros tocando nas quadrilhas de Santa Cruz de Capibaribe. E algumas noites, quando o papai tinha o programa Sereste FM, ele sempre passava por lá e ele escutava o sanfoneiro. O papai tinha um ouvido muito bom para determinar como o sanfoneiro ia ficar nas quadrilhas de rua. E terminando já o mandato de Toninho do Pará, nós usando sempre os 4 sanfoneiros. E papai disse: o sanfoneiro de ficar tocando nas quadrilhas, se vai assumir o lugar do Marcelinho, chama. Eu pensava que ele ia dizer Fogoió. Até o sanfoneiro que tem o tom mais parecido com o de Marcelino, não que os outros não sejam bons, são bons também, mas para quadrilha é Paulo dos Oito Baixos. E a gente fica até, Paulo, meio surpreso, né? Surpreso. Mas ele, como tinha um ouvido muito calculista, isso aí entendia muito de. Papai tinha um repertório de todos os forróis na cabeça. E a gente Fiquemos aí, chegou a triste notícia que o Marcelino tinha falecido, aí vamos usar Paulo do Oito Baixo. E, por incrível que pareça, até hoje está nas quadrilhas do Paulo dos Oito Baixo. Não que os outros não mereçam, é porque quadrilha, quando você puxa uma quadrilha é diferente. A quadrilha é diferente de você tocar no sítio, é diferente de você tocar um forró pé de serra em qualquer canto. A quadrilha é uma coisa muito puxada.
Quadrilha tem hora que a gente pega aquela russiana com 100 pares e ainda tem de falar em patrocinadores, coisa de prefeitura, e ele tem que estar ali na ativa. E Paulo hoje superou e é um dos grandes sanfoneiros de quadrilha de Santa Cruz de Capibaribe. Além do trio que acompanha, a equipe, a gente vai começar bem próximo já agora, para o próximo mês, começa já o Festival de Quadrilhas de Rua, percorrendo os bairros e as principais avenidas da cidade, como também os bairros da Redondeza, né? Exemplo, Santo Agostinho, Malhada. Como se dá o critério e como é que é montada a equipe ali, os pontas, você trabalha o 4 pontas, né? Sempre está ali dando aquele suporte. Eles estão dançando, estão participando, estão brincando, mas existe aquele trabalho de ensinar, né? Colocar as pessoas na hora que chegam, porque tem esse negócio de ensaiada, é na rua, feito para o povão. O povão chegou, entra, dança. Qual o critério, como a forma que vocês trabalham para formar essa equipe? Olha, essa equipe já compõe meu filho Augusto, né? Meus 2 filhos, Augusto e o Neto. E o Felipe também vai dar uma participadinha quando não teve a quadrilha do Pará. E tem também a quadrilha da Cida. Cida Moura. A Cida Moura. Quero mandar um abraço para ela. Tem a Girassol. Os meninos muito bem padronizados para fazer esse trabalho. São meus 4 pontas, os quais a gente tem um grande respeito, tanto por eles como por a dama. E ela já deixa pronto. Eles já sabem o que é que vão fazer ali para que, se você errar, não, a gente vai, não tem esse negócio de tirar, não, a gente vai ensinar até você aprender. É uma espécie de professor. Isso, né? a gente estamos ali para ensinar até, e a gente sabe disso. Quando eles estão ocupados, que tem outro, eu vou, solto o microfone e vou ensinar. Às vezes, por incrível que pareça, está dançando uma mulher, sai para ir no banheiro, a gente coloca uma pessoa da gente, sai um homem, eu entro para dançar enquanto ele chega. Ali o suporte. Tem que ter o pneu suporte, né? O carro tem que ter o pneu suporte. A quadrilha da mesma forma, não deixa de ser. E as quadrilhas de Santa Cruz de Capibaribe, que nem você disse, não tem nada ensaiado. O povo entra e vão dançar sem não tem gente que vem turista para feira. Eu ia falar disso agora. Aí vem para observar a quadrilha e cai dentro da quadrilha. Dançando. E a gente tá lá para ensinar, e na hora que a gente sabe que eles são turistas, a gente sempre fica mais de olho neles, porque eles depois voltam, quando volta com 15 dias, ainda tá vendo quadrilha, eles procuram o barco, pegam uma moto, pegam um Uber e vai-se embora para a quadrilha. Então isso tem muito satisfatório, e é a equipe que funciona, né? A equipe tem que funcionar nessa mesma magnitude. Então são uma equipe já alinhada. Alinhada, né? Somos alinhados. Tem a equipe de estrutura também, né? O município, a gestão tem dado suporte, porque tem a equipe que vai logo cedo para montar, botar as bandeiras, marcar tudo e deixar tudo prontinho para à noite ser dado o show. A diretora Lívia, esse ano, mandar um abraço aqui para ela, um cheirão no coração. Lívia Moura. Tá muito preocupada. Ela de outra, tivemos em uma reunião com ela, marcando já alguns pontos estratégicos de quadrilha. E eu conversava com ela, eu vejo ela muito tensa. Não é para menos. Entendeu? O São João, que ela participava como secretária, adjunta. Agora e tá agora a responsabilidade está toda em cima de Lívia Moura. E ela é uma pessoa magnífica, uma pessoa excelente de trabalhar com ela. É muito preocupada com o São João de Santa Cruz, muito preocupada com a cultura. Então a gente já está aí, ela está se mostrando já preocupadíssima com isso. E está deixando, já estamos montando a equipe. Ela foi o que ela diz, vamos pedir a Deus, vamos cuidar e vai dar tudo certo, porque começa dela. Depois passa pra gente e a gente vai seguir em frente. Aí tem a equipe de montagem que é com o Douglas Bombom, que é responsável pela montagem, pelos troféus, pelos brindes. E daí por diante, Paulo, se torna uma equipe muito ampla para que tudo dê certo. Todas as quadrilhas com brinde, sorteio de brindes. Todas as quadrilhas com brinde, e eu acredito que esse ano, não vou quebrar o protocolo agora, esse ano a última quadrilha terá um brinde de uma das lojas aqui de Santa Cruz de Capibaribe, do nosso patrocinador, que vai ser uma TV em cores. Só não vou dizer o tamanho da televisão ainda, porque ainda falta a gente só confirmar com ele. Vai estar ligada lá. Vai ganhar, todo mundo vai ter um sorteio, vai ter uma urna lá, você vai ganhar o bilhetinho, você vai ganhar 2 bilhetes. Um bilhete para ganhar o brinde da quadrilha, e outro bilhete que você vai ganhar, vai colocar naquela urna, que vai ser sorteada o TV em cores no final no encerramento das quadrilhas. Eu não sei o critério, mas acredito que a urna vai percorrer todas as quadrilhas. Todas as quadrilhas. Ela vai percorrer todas as quadrilhas. Quanto mais você participar, mais chance terá de ganhar. Terá de ganhar, entendeu? Então a gente já está sentando sobre isso, eu e Douglas. Por sinal,
Hoje, a gente já tem uma reunião agora a partir de 4 horas da tarde. Só ele e alguns patrocinadores que já estão se engaixando no São João para dar um apoio de brindes e principalmente esse TV que está vindo aí para as quadrilhas. A expectativa é começar. Já pode Já divulgar? pode sim. Segundo essa semana, o prefeito Adinho Aragão chamou a O gente. ano passado começou dia 14 de maio, né? Esse ano a gente começa dia 2. Esse ano tem algumas mudanças, né? Por exemplo, o próprio São João da Moda, no Isso. palco principal, na Arena da Moda, vai começar dia 12. Dia né? dos namorados. Isso. Dia dos namorados. Presente para os namorados. Isso. E E as quadrilhas, a expectativa é que comece as quadrilhas começam dia 2. 2 de maio. 2 de maio. A primeira quadrilha será na Avenida Pedro Paulo da Rocha, bairro São Miguel. Logo após o Brega do Trabalhador. O brega é dia 30, né? É. Dia 1º é feriado. Dia 2, na sexta-feira, a gente já está com... Você cura a ressaca da quadrilha. Tem de curar a ressaca da quadrilha, que o negócio vai ser pegado. Então, dia 2 de maio, já próximo mês, né? Menos de um mês. Menos de um mês. Né? A gente já está preparando tudo já as para... quadrilhas de rua de Santa Cruz do Capibari, percorrendo vários bairros da cidade. A gente tem algumas quadrilhas tradicionais que tinha saído, a gente vai voltar nas ruas. Digamos, quadrilha da bolacha, você lembra da quadrilha da bolacha, do saudoso Vilino? A gente tá planejando aí, não tá em pauta ainda, mas acredito que ela deve voltar esse ano. Tem outras quadrilhas que estavam fora, em ruas, que a gente tá vendo, fechando com a diretora essa semana ainda para já passar o projeto para o prefeito, para que ele dê o aval e seja... Já a partir do dia 2 a gente estará nas ruas de Santa Cruz. A gente sabe que se monta toda uma programação, toda, né, um roteiro. Abertura, Avenida Pedro Paulo Alves da Rocha, São Miguel. Isso. Dia 2 de maio. Pode haver mudança? Pode. Mas já tem alguma previsão no tocante à última? Onde será? Não, a última eu vou deixar. A última eu vou deixar estar. Eu tenho o canto já da última. Mas eu vou deixar em stand-by, deixar o pessoal curioso. A gente já afirmando que a primeira será na Avenida Pedro Paulo da Rocha, ali do bairro São Miguel. Dia 2. Já pode preparar a sua bota, que vai ser a Navantu, a Narriê. E vai ter muita coisa, muita novidade nesse São João de 2025. Você quer achar a Navantu, a Narriê, a Russiana? Conta um pouquinho desses detalhes para Veja o bem, nosso público. Já que a gente tá para o mundo inteiro. por incrível que pareça, Paulo, tem umas partes que foi criada pelo meu pai. Outras foram criadas por o Nelson Gogó de Ouro. Entendeu? Outras por Fabiana Amaral. Fernando também teve algumas participações. Quadrilha a gente tenta criar sempre tenta criar alguma coisa. A Russiana é uma parte que foi criada por meu pai. A Russiana ele teve na Paraíba e viu algumas danças típicas na época. Não lembro nem qual, não sei, não. E criou a Russiana. O Passo do Cigano, você já viu aquele passo que fica detalhado, também foi uma criação de Francisco Amaral. O Guarani foi criado por mim, na época que eu fazia as quadrilhas da Escola Francilino, um dos maiores São João da Escola Francilino, e eu criei o Guarani. E por criar o Guarani, aí depois o saudoso Nelson Gogó de Ouro colocou no meio da rua. Até a gente pensa que Nelson foi quem criou o Guarani. Não, o Guarani foi criado na Escola Francilino. Você sabe quem é o professor Rimário? Sim. Fernando Lagosta, era um dos meus dançarinos na época. E a gente criamos o Guarani. Foi uma polêmica para criar esse Guarani. Imagina os alunos que nunca tinham dançado criar o Guarani. E outras partes, tem o HG, que a gente não repete mais, foi criada também por Fernando, tem outras partes, vários marcadores, e a quadrilha é assim, você vai juntando, porque depende do seguinte, olha, quando a quadrilha é pequena, não tem espaço de fazer mais parte. Certo. Quando a quadrilha é grande, nós tem de reduzir ela o mínimo, até por questão de horário. A gente tem um ajuste com o 24º Batalhão, quero mandar um abraço aí para todos. Eles pedem para que a gente termine aquela hora, que a gente manda o ofício e fica tudo oficializado para que termine aquela hora. Se não, se a gente teve quadrilha mesmo, quadrilha que a gente tá acabando e o pessoal tá dizendo, não, pai, faz mais um, mas a gente tem o horário. A gente tem um horário a cumprir. Então, a quadrilha é isso. A quadrilha, quando diz quadrilha, é um tipo de cultura que só existe desta forma em Santa Cruz de Caparibe.
Essa é a cultura que a gente tem. E as partes criadas tá. O balancê, tem também o Linda Rosa. Aí você pergunta, de onde veio aquela parte? Aquela parte, Paulo, era quando Lampião, a quadrilha mesmo foi criada pelo grupo de Lampião, lá para os anos 50, 49, 50, o grupo de Lampião de Cangaço, que eles faziam as danças com os Bacamarte. E fazer aquelas tipo, aí o balanceio, o adiante todas essas partes mais fáceis que a gente sabe, a peneira. A peneira foi criada também por Lampião e a quadrilha é típica do cangaço nordestino. Quadrilha de rua foi típica do cangaço nordestino. Muito bem. Tá. Todo mundo convidado, já dia 2 de maio tem quadrilha Cê de rua vai? em Santa Cruz do Capibaribe, né? Você vai? Vamos, né? Vamos embora. Vamos embora, vamos trabalhar. Tá todo mundo trabalhando, outros dançando, se divertindo. É bom demais. Dia 2, Avenida Pedro Paulo Alves da Rocha, Santa Cruz do Capibaribe, bairro São Miguel. Você vai, né? Rapaz, eu vou. O ano passado esse negócio vai. Tu ia. eu levei, foi um beliscão que ainda hoje dói. Agora eu fiquei. Aproveitar e abraçar a turma, né, da quadrilha. Abraçar todos que fazem o sarau. Alexandre Capote, o Pimenta, a Folha, Fofo. O Paulo, Cida, turma da quadrilha Girassol, todo o pessoal que... Douglas Bobon. Aquela arte de Douglas Bobon, menino mal feito. Agora não tá essa boa, não. Não, como? Queco propaganda. Queco do pai do anão. Grandão, né? Grandão é o motorista. Grandão motorista é o responsável de tudo, né? É o homem que carrega todo mundo. Agora não quebra a garrafa do café mais não. Duas vezes já, café, quebraram a garrafa. Quebraram a garrafa. Não. Paulo do Oito Baixo. Nezinho. Triângulo. Nasa Bombeiro. Lá no sítio dele não tem galinha não. Meu Deus do céu. Nunca vi o cara pra comer daquele jeito não. Os bairros vai percorrer. Malhada, Palestina, Santo Agostinho. Veja bem, Centro. Os do ano passado vai permanecer da mesma forma. Só que vai ter alguns acrescentamento de quadrilhas, como vai de 2 a, se não estou enganado, a 9 a 10 de junho. Então, o São João começa dia 12. Eu acredito que as quadrilhas devem ir de 2 a 10. Eu acredito. Aí a gente vai sentar, Paulo, e ver quais os outros bairros que a gente pode visitar. E vai ganhar aí a oportunidade de ter sua quadrilha em cada bairro. No Calçadão vai haver também esse ano. Não. Agora a gente não cheguemos a... Vamos conversar. Eu, por sinal, trabalho no Calçadão, sou funcionário do Calçadão. Vou conversar com o diretor Rodrigo e a gente vai ver como é que a gente pode fazer a quadrilha do Calçadão este ano, que eu acredito não vai ficar no calendário das quadrilhas de rua. Uhum. E sim no calendário das quadrilhas organizadas que vem por aí. Seria voltado mais para o turismo, isso, né? Voltado mais para o turismo. Só que vem fazer compras. Isso. Calçadão, Moda Center. Então está certo. Rodrigo, quem está à frente lá? Vamos conversar com ele para a gente ver como é que a gente vai fazer essa quadrilha do Calçadão. Muito bem. Fabiana Amaral, prazer tê-la aqui conosco, isso. Obrigado esse carinho. Na hora que já acabou, pai? Formulei o convite, você já aceitou imediatamente, né? E é bom a gente bater papo, conversar, e a gente tem que deixar um pouquinho para depois. Pode contar a história tudo de uma vez, não. Paulo, quero te agradecer mesmo. Você é uma das pessoas que eu sou admirador do seu trabalho. E você sabe o tanto do respeito que eu tenho por você, como amigo e também como profissional. Você sabe que a gente já dividiu microfones em emissoras. E de parabéns pelo seu programa. E se precisar para contar mais história, falar mais um pouco da cultura de Santa Cruz ou da vaquejada, daqui um dia a gente vem para aqui só para falar de vaquejada. Vaquejada, essa é a vaqueirão, bagulho. Entendeu? E se Deus quiser, agora estava abrindo mais uma porta para você. Você gosta de desafios. Isso aí é mais um desafio. A gente que vive de desafios sempre temos um Deus no coração para vencer. E que Papai do Céu ilumine com esse podcast da Bodega Nordestina. E se precisar, estamos de volta. Amém. É nós todos. Faça agora a propaganda do seu trabalho no rádio. A gente está na rádio, estamos agora, voltemos. Eu recebi um desafio de Jason Lagos. Estou na rádio lá do Jason, a comunidade FM 87.9, não é isso? Uhum. E recebi um desafio, Paulo, um grande desafio que foi, até ontem eu fiz o programa Meu Nervoso. O primeiro programa foi ontem, Sereste FM, era o programa do meu pai,
saudoso Francisco Amaral, Na terra das Gamileiras. na terra das grandes gamileiras. E estamos lá, de 9 da noite até às 10, um programa na sua comunidade FM. Obrigadão e até a próxima. Se Deus quiser. Um abraço, obrigado, meu querido Eduardo Brito, a turma do Sulanca Cast Studios, né? Conosco aqui no nosso primeiro episódio do Bodega Nordestina, podcast, nosso canal TV Bodega Nordestina. Vá se inscrevendo aí, curtindo o nosso canal também, ativa o sininho para receber as notificações. A todos, forte abraço, fique na paz e lembre-se que o mundo joga fraco, Deus escolhe para confundir os fortes. Programa Bodega Nordestina.